Top 5 lugares assustadores que você não vai acreditar que existem. Hoje você vai conhecer 5 lugares reais e sombrios que quase ninguém tem coragem de visitar. Mas já vou avisando. Depois desse vídeo, você vai pensar 2 vezes antes de fazer turismo em castelos antigos. Então, já deixa o like, porque ele vai servir como o seu amuleto de proteção. Preparado? Então bora. 5º lugar. A cidade mais assombrada do Reino Unido. Pluckley. Bem-vindo a Pluckley, uma pequena vila inglesa com um título nada agradável. A vila mais assombrada da Inglaterra. E não é só papo, não. Ela até entrou para o Guinness Book com esse recorde. De acordo com os moradores, pelo menos 12 fantasmas diferentes vagam por lá todas as noites. Tem o monge sem rosto, a dama de vermelho que aparece no cemitério e até o cocheiro fantasma que percorre as ruas vazias. Mas o mais assustador é o caso de Fright Corner, onde dizem que 2 homens duelaram até a morte. Quem passa por lá de madrugada jura ouvir o som metálico de espadas e gritos vindos do nada. Mesmo com toda essa fama, mais de 1000 pessoas ainda moram em Pluckley. Ou são muito corajosas, ou já fizeram amizade com os fantasmas. 4º lugar. O Castelo de Houska, o portal para o inferno. Agora a gente vai direto para a República Tcheca, em uma região cercada por florestas densas e um silêncio que parece pesar no ar. Lá, isolado do resto do mundo, está o Castelo de Houska, uma das construções mais misteriosas e sombrias da Europa. O mais curioso é que esse castelo não foi construído para proteger pessoas, como era comum na época. Ele foi erguido para prender algo. De acordo com antigas lendas locais, o castelo foi construído sobre um enorme buraco sem fundo, um abismo que, segundo os moradores, seria um portal direto para o inferno. Durante a Idade Média, o rei teria usado prisioneiros condenados à morte como teste. Eles eram jogados dentro do buraco, e o resultado foi assustador. Os poucos que foram resgatados enlouqueceram instantaneamente, gritando que haviam visto criaturas deformadas, metade humanas, metade demoníacas, tentando escapar do abismo. Para conter o mal, o rei mandou selar o buraco com pedras e concreto, e então erguer o castelo por cima, como uma espécie de tampa sobre o inferno. O mais estranho é que o local não possui cozinha, nem fonte de água, nem quartos habitáveis, como se ele nunca tivesse sido feito para ser morado, mas sim para impedir que algo saísse dali. Outro detalhe curioso é que as janelas são falsas, construídas apenas por fora, sem nenhuma abertura real, como se o castelo fosse uma prisão impenetrável. 3º lugar. A Casa de Melo, a Mansão da Maldição. Na ensolarada região de Goa, na Índia, existe uma casa que parece inofensiva de dia, mas à noite se transforma em puro terror. Ela é conhecida como a Casa de Melo e carrega uma das histórias mais trágicas e sombrias do país. Reza a lenda que 2 irmãos viviam ali e acabaram se desentendendo por causa de uma herança. A discussão terminou de forma sangrenta. Um matou o outro e depois tirou a própria vida. Desde então, a mansão foi abandonada e quem tenta morar lá simplesmente não consegue. Moradores vizinhos relatam ouvir gritos, passos e brigas, sempre com 2 vozes masculinas diferentes, como se os irmãos ainda estivessem discutindo. Quem tentou reformar a casa diz que as ferramentas somem, as luzes apagam sozinhas e que uma sensação de medo constante toma conta do ambiente. É como se o ar ficasse pesado, te empurrando para fora. Hoje, o lugar virou ponto turístico de curiosos e caçadores de fantasmas, mas quase todos afirmam sair de lá tontos, enjoados e apavorados. Alguns até dizem ver silhuetas nas janelas observando quem se aproxima. E você? Dormiria uma noite na Casa de Melo, sabendo que talvez 2 espíritos ainda estejam brigando lá dentro? 2º lugar. Hotel Fort Garry, o quarto. Que nem os fantasmas o entram. Do outro lado do mundo, no Canadá, existe um hotel luxuoso que parece ter saído de um conto de fadas, mas esconde um passado sombrio. É o Hotel Fort Garry, um dos lugares mais assombrados da América do Norte. O episódio mais famoso aconteceu no quarto 202. Uma mulher recebeu a notícia de que seu marido havia morrido em um acidente e, tomada pelo desespero, acabou tirando a própria vida. Desde então,
Esse quarto nunca mais foi o mesmo. Vários hóspedes afirmam ver uma mulher de branco chorando no canto da cama. Outros dizem sentir alguém se sentar ao lado deles durante a noite, mesmo estando sozinhos. As cortinas se movem sem vento, a televisão liga e desliga sozinha, e os funcionários do hotel se recusam a entrar nesse quarto sem companhia. O mais bizarro? Dizem que até os outros fantasmas do hotel evitam o quarto 202. E quando até os espíritos têm medo de um lugar, é porque tem algo realmente errado ali. Primeiro lugar, o Castelo Ross, onde o passado ainda anda pelos corredores. Para fechar com chave de ferro, vamos para a Irlanda, onde o belo Castelo Ross guarda uma história que mistura tragédia, lenda e o sobrenatural. Construído no século XV, ele foi o lar da poderosa família O'Donoghue, que dominava a região. Mas o que parecia ser uma história de glória virou mistério quando o líder da família desapareceu, engolido pelas águas do lago ao redor do castelo. Desde aquele dia, ninguém mais teve paz no local. Visitantes relatam ouvir vozes sussurrando, portas batendo e até o som de passos pesados pelos corredores vazios. Alguns sentem uma pressão no peito tão forte que precisam sair correndo. E nas noites de lua cheia, dizem que o espírito de O'Donoghue aparece montado num cavalo branco, galopando sobre a água como se ainda guardasse o castelo. De dia, o Ross Castle é lindo e cheio de turistas. Mas quando o sol se põe, a temperatura cai. O lago fica imóvel e o castelo parece mudar de alma. É como se o tempo voltasse séculos e as vozes do passado ecoassem de novo entre as paredes frias. Um lugar lindo, mas que até hoje ninguém consegue chamar de lar. Alguns dizem que o espírito do Lorde ainda cavalga sobre as águas. Outros juram que o castelo só está dormindo, esperando que alguém desperte o que ficou preso lá. Se esse vídeo te deu arrepios, deixa o like para provar que você é corajoso. Comenta aí qual desses lugares você teria coragem de visitar. E se bater 100 mil likes, eu trago o top 5 lugares onde o diabo já foi visto. Se inscreve no canal Top 5. Você não vai acreditar? Ativa o sininho. E lembra, às vezes, o verdadeiro terror não tá nas sombras, tá no que ainda vive entre elas. I with Speech Bubble.